Olá, gente, tudo bem? Gente, olha só, não reparem a minha cara de canseira, tá? Porque eu tô com muita dor de cabeça hoje. Josézinho não dormiu direito, querido. Vocês sabem que mãe solo, né? Tem que se virar com tudo. Então agora são 4 bebês, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada por vocês sempre estarem aqui me apoiando. Gente, hoje eu vou fazer uma live um pouquinho mais longa. Vocês veem que eu tô sem cílios, tá? Só passei um rímelzinho, passei um batom, não fiz a minha pele direito, porque a minha cabeça tá doendo muito. E eu só passei batom pra vocês não se assustar com as minhas olheiras. E eu quero conversar muitas coisas aqui, né? Coisas que talvez eu nunca comentei com vocês. Previsões sobre o Brasil e o mundo. Na verdade, hoje eu quero fazer um momento terapia. Pedi pra Tata fazer um mate pra mim. E eu quero conversar coisas... sabe quando você precisa... Deixa eu só bloquear aqui uma pessoinha. Pronto. Sabe quando você precisa contar a verdade pras pessoas dos fatos? Sabe quando você precisa mostrar coisas para as pessoas que talvez as pessoas não saibam ainda do Brasil e do mundo, do que acontece, de como as pessoas agem. E muitas vezes vem alguns julgamentos que a gente não sabe o porquê. Vocês querem saber quem é o pai da criança? Será que é uma pessoa famosa? Será que é quem? Então eu vou revelar nessa live quem é o pai do nenê, do João Moisés. E eu vou contar toda a história. Então, se você gosta de conversar, se você gosta de papear, fique aí, tá? Vocês já sabem que é um menino, né? Eu fiz o chá revelação. Quem não viu ainda, está aqui no feed, tá? Outra coisa bem importante que eu queria falar pra vocês. Então, essa é uma das primeiras coisas. A segunda coisa é o seguinte. Hoje eu vou fazer live, por exemplo, vamos supor que eu faça live até as 4 da tarde. E depois das 4, eu vou ficar até a 1 hora da manhã atendendo vocês da promoção. Porque eu quero acabar logo, porque como vocês sabem, já não vai mais ter promoção. Só que o que acontece, tá, gente? Eu quero que vocês tenham paciência. Eu tenho 4 filhos, as tatas estão saindo de férias hoje, então elas voltam só daqui 1 mês. Eu vou ficar sozinha com o nenê, com o José e com o bebezinho da barriga e com o Zac também, né? Então, quero que vocês tenham um pouquinho de paciência, né? Infelizmente, o paizinho tá em São Paulo, né? A gente decidiu se separar e ele prefere ficar lá, né? E tá tudo certo. Cada um faz as escolhas da forma que acha interessante para a sua vida. E eu vou falar sobre a minha vida íntima também com vocês aqui hoje, tá? Bom, outra coisa muito interessante é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês, decoração. Primeiro quero que vocês compartilhem essa live pro máximo de pessoas que vocês puderem. Compartilha muito essa live, tá? Hoje vai ter orações, previsões pra vocês, revelações, só que eu quero pedir um favor pra vocês. Clica no link e entra no grupo. O grupo é apenas R$11,99. Sabe quantas pessoas que já tem no nosso grupo? 3.200 pessoas que entraram no grupo de revelação. Agora eu vou dar um motivo pelo qual você tem que entrar neste grupo. Porque assim, gente, não vai mais ter revelações, promoções, tipo, promoções para atendimentos, não vai, tá? Ainda eu não comecei a entrar no grupo, eu vou começar na segunda-feira as tarefas do grupo, as revelações. Vai ser um negócio assim, ó. Não vai ter essa coisa de prever um tsunami. Tá, mas Shaline, aonde que é o tsunami? Qual cidade que é? Por exemplo, tô vendo um negócio de uma bebida que pode causar morte pra alguém. Eu vou lá, vou chamar a pessoa, vou printar, vou dizer, ó, pessoal, essa pessoa que tá no nosso grupo precisa se cuidar com tal dia, tá? Vai ser assim, vai ser muito legal.
Se um dia, por acaso, eu decidir fazer promoções e consultas, só terá acesso quem está dentro do nosso grupo de revelações e previsões e clarividências. É um grupo no Telegram. Então, assim, o meu intuito hoje é fechar... Ai, deixa eu só pegar uma coisa aqui, gente, pra colocar que tá deslizando. Só um minutinho, tá? Eu vou botar esse negócio aqui embaixo, porque essa mesa, ela é toda furada. Daí ela fica... Vou botar minha camisola aqui embaixo, pra não deslizar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que vai ter nesse grupo? Vai ter revelações, orações de libertação, tá? Revelações, não vai meio termo, não vai ter meio termo. Daí o dia que eu falar, pessoal, eu quero que vocês mandem uma foto aqui no grupo porque eu quero dar uma olhada se tem alguma energia perigosa, eu vou avisar. Então lá dentro é um milagre você estar lá. Porque vamos supor, não é todo mês 11,99, é só uma vez. Por isso que cuidem para vocês não cair em golpe. Esse é o primeiro grupo em 5 anos VIP da Shaline Grazik Vidente com visões e clarividências. Não existe outro. Vai ser permanente. Daí tu vai sair quando tu achar que tu tem que sair. Ah, não quero mais, tá chato, então eu vou sair. Mas eu não vou tirar ninguém. Por que eu vou entrar segunda-feira? Porque nós estamos fazendo um termo de que nada que é postado lá vai poder ser repassado. Vocês vão saber coisas da minha vida íntima também? Vão, porque lá é a nossa comunidade, é a nossa família Shaline Grazik. Então lá vai ter tudo. Só que, ó, escuta o que eu vou estar falando pra vocês. Eu fiz R$11,99 pra vocês, tanto que pra mim não fica R$11,99. Com o desconto da Lasting eu ganho apenas R$8, só pra vocês terem uma ideia, tá? Então não pense que eu embolso tudo isso porque tem a plataforma que eu pago 6%. Então, R$11,99 é uma assinatura só, tá? Não é sempre que tu vai pagar, é uma vez, tu vai ficar lá pra sempre. Por que vocês têm que entrar lá? Vamos repetir? Porque não terá mais previsões. Não terá. Agora, Shaline decidiu fazer uma promoção de chamada de vídeo. Aí eu vou colocar lá pro pessoal que está lá. Não vai mais ter no Instagram, não vai mais ter em outros lugares. O que acontece? Vocês simplesmente duvidam muito por conta de pessoas. E vocês sabem disso, né? Então, pra mim, isso se torna sacrificante. Então, é melhor que as revelações sejam lá dentro quando eu sentir. Vamos supor, vai dar uma enchente no Rio Grande do Sul. O que eu vou dizer pros alunos e alunas do grupo? Eu vou dizer assim, ó, pessoal, vai dar uma enchente em São Leopoldo, por exemplo. Um exemplo, né? Eu quero que todos vocês, se vocês têm casa de 2 andares, passem as coisas pra cima, porque vai dar enchente no dia tal. Aí, eu vou conseguir ser eu. Aí, eu vou conseguir falar data. Ah, mas de repente não foi no dia, foi no outro dia. Não interessa, pelo menos eu tentei avisar, vocês entendem? Porque se eu colocar aqui, por exemplo, teve um caso, gente, de um rapaz, não sei se vocês viram, lá no Japão, acho que foi no Japão, que ele previu um tsunami, não sei se vocês lembram. Aí ele falou, gente, no dia 30 vai ter um tsunami. E ele largou na mídia isso aí, né? E aí não aconteceu no dia 30, aconteceu no dia 31. E eles prenderam ele no dia 30. Só que aconteceu no dia 31, então eles soltaram ele. Não sei se vocês lembram. Oi, José! Vem aqui, a mãe tá na live aqui em cima. Então, o que eu quero? Pensa bem comigo. Pensa. A mãe tá aqui na live, filho. Vem aqui em cima. Então, pensa bem comigo assim. Tá, tu não vai comprar um grupo de R$11,99, aonde não é nem o valor de uma cerveja, né, gente, às vezes, e tu pode ter informação de tudo, porque lá vai ter conteúdo quase todos os dias. Seja de uma mensagem do dia, lá vai ter coisas de revelações. Então, serão revelações do Espírito Santo de Deus, tá? Lá vai ter revelações do Espírito Santo de Deus. Vamos recapitular que não existe outro grupo.
Somente esse. Os outros que vocês entram, gente, no caso, claro, tem os projetos, né? Mas os outros que vocês entram de tarô, de não sei o que, não é meu. Não é meu, gente. Não adianta vocês bater boca, não adianta vocês comprar promoção de outras pessoas e vocês querem que eu atenda, porque não sou eu. Aí vocês acabam caindo em GOLPE, né? Então, esse grupo de R$11,99 que vocês estão comprando é a nossa comunidade, a nossa família, que graças a bom Jesus já está em 3.000 pessoas. E quando fechar, eu não vou fechar as vagas até não completar as 10.000 pessoas. Por quê? Porque eu sei o que acontece com vocês, tá? Que quando dá uma previsão acertada, vocês correm literalmente lá, né? Pra querer saber. Oi, tudo bom? Tchau, tchau. Quer vir pra lá? Quer vir pra cá? Elias, que pinhoca. Tá, pode deixar, tia. Pode deixar, boas férias. Até depois. Tia, tu só pede pra mim trazer um mate, tá? Com camomila, ou com laranja. Ela tá te olhando. Oh, acho que... Gente, a Tata vai tirar férias, coitada, tá cansada das viagens. Jesus, não é fácil com criança, né? Mas vamos lá, vai dar tudo certo, né? Então, gente, assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que agora vem a cereja do bolo. Agora vem a cereja do bolo. Olha só. Vocês vão adorar essa novidade. Né? Calma aí, deixa eu ver como é que começa. Neste grupo, na segunda-feira e uns dias antes da virada do ano, eu vou soltar os números da Mega Sena pra vocês. Tá? E aí, se vocês quiserem fazer bolão, se vocês quiserem fazer isso entre vocês, tranquilo, eu não vou participar, tá? Mas vocês podem fazer. Só que o que eu tô fazendo? Eu não tive intuição de números da Mega Sena ainda. Eu pedi muito pro espiritual me passar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, alguém de nós vai ganhar, nem que seja na quina. Tá? Só que o que acontece? Vamos lá, deixa eu explicar para não saírem berrando aí nas internet que tá vendendo. Não se vende número da Mega Sena. Eu não estou vendendo número. Lembrando que é o nosso grupo. Lá dentro a gente vai falar o que a gente quiser, né, gente? Lá dentro, se nós quiser falar de passarinho rosa pink, a gente fala. Então, vocês podem, se quiserem, enfim, fazer algo entre si. Eu vou largar lá, né, os números, enfim, da Mega da virada. Não é Mega de outros dias, é somente da virada. Aí eu vou falar assim, gente, eu tô pedindo pra Deus, né, pra Deus me mostrar. Não se viciem em jogos. Não fiquem com essa história de que tem que jogar todo dia, porque vicia, nem jogos de azar, nem jogos de tigrinho, nada. Deixa eu ter intuição. E aí a gente vai lá e pá! E coloca. Combinado? Essas 500 pessoas vão entrar no grupo? Se vocês todos entrarem no grupo, ó, tem 500 pessoas. Se todos entrarem no grupo, a tia Shay vai soltar os números. Quando eu tiver intuição, eu vou dizer, gente, ó, lá no grupo vocês vão me ver esgadeada, vão me ver o meu dia a dia. Lá no grupo vocês vão, ó, gente, tive uma revelação com fulano de tal aqui na live, com a casa tal, com o número tal. Sou eu, Shay. Então, ó, por favor, né, vamos se cuidar. Lá dentro vai ser um acolhimento fraterno. Vamos dizer que vai ser como se fosse algo do Espírito Santo de Deus. Eu acho que falar igreja virtual ficaria muito pejorativo, mas vamos dar um nome para isso. O nosso espaço espírita, vamos colocar assim, do Espírito Santo de Deus, aonde ele vai fazer morada, onde vai ter as revelações, aonde a gente vai brincar, aonde a gente vai contar as nossas dores, aonde a gente vai fazer essa troca de comunicação um pouquinho mais forte, né? Que é o primeiro grupo de um valor mínimo, né? Aonde a gente vai ser uma assinatura só, não vai ser aquela coisa de todo mês ter que pagar R$11,99, isso não vai existir, porque eu não acho certo, sabe, gente? Pra mim não faz muito sentido, né? Então vai ser uma vez só, R$11,99,
tu vai clicar no link e tu vai entrar e tu vai ter várias coisas lá. Vocês vão amar. Daí, se alguém um dia falar, gente, não quero mais participar, claro que eu não vou fazer a devolução porque já entrou, mas fica a teu critério. Mas já que tu pagou, fique lá porque vai ser maravilhoso, vai ser abençoado. Ó, vamos supor que numa madrugada tem alguém tendo uma crise de pânico no grupo. Chay, pelo amor de Deus, tô tendo uma crise de pânico, ora por mim. A gente vai parar tudo no nosso grupo e a gente vai fazer oração pra esta pessoa, né? Pessoal, tô aqui do nada tomando meu mate, eu tive uma intuição que vai, sei lá, cair um avião em São Paulo, vai ser na rua tal, se não for na rua tal, me perdoe, mas eu tô vendo essa rua, eu vou lá colocar. Eu acho que isso salva vidas. Eu acho, gente, que quando nós estamos vivendo em um mundo, né, nós estamos vivendo o apocalipse, né, nós estamos vivendo o apocalipse. E o apocalipse, gente, ele vem com muitas respostas. Até inclusive eu quero pegar a Bíblia. Vamos ver o que Deus vai falar para nós hoje. Não sei se vocês perceberam. Eu não estou deixando totalmente o baralho de lado, mas eu quero ter as revelações através do Espírito Santo de Deus. No dia 6 de novembro, como eu falei, eu tive, né, um encontro. Inclusive, quem quer me dar uma Bíblia de presente, me dá. Uma Bíblia maravilhosa, que eu adoro. Eu tenho uma que a minha avó me deu, que eu uso... uso ela muito, assim. E os dons do Espírito Santo de Deus, eles são muito verdadeiros. Inclusive ontem eu tava assistindo não sei se vocês já assistiram Os 10 Mandamentos. Quem que já assistiu? Inclusive tem um monte de amiga minha que atua nessa série. É Os 10 Mandamentos. E Jesus, né, ele falava muito sobre os dons das pessoas. Ele mostrava, né, como os dons espirituais podem auxiliar. E eu tava assistindo uma parte aonde no Egito tinha pragas, tipo piolhos, sarnas, porque ontem o Josézinho não dormia e eu comecei a assistir e eu adorei. Então eu tô assistindo e tô achando muito interessante. Obrigada, tia. Muito interessante isso. E eu tô querendo fazer esse estudo mais aprofundado. Obrigada, tia. Vai com Deus. Boas férias. Bem aprofundado da Bíblia com vocês. E eu acredito... Porque assim, deixa eu contar uma coisa. Eu não sei onde que tá a minha Bíblia, mas depois eu vou pegar pra vocês que eu fiz assim. Jesus Cristo. Qual é o sexo do meu bebê? Eu sou uma médica. Eu tenho uma intuição que é menino. O senhor me confirma? Olha qual que foi a passagem que saiu. Eu até tirei foto, eu vou colocar nos stories pra vocês. Dizia assim: você dará à luz a um filho chamado Samuel. Ou seja, Deus estava dizendo que eu teria um menino. Quando eu estava grávida da Nina, eu abri a Bíblia, me concentrei e Deus falava assim: você dará à luz a uma filha chamada Tâmara, que naquela época era uma mulher lá da parte de Jesus, né? E aí eu sabia que era menina. E do José foi a mesma coisa. Então, Jesus... Gente, é tão bonito falar de Jesus, é tão maravilhoso. Eu queria contar meu testemunho de vida, eu queria falar pra vocês o quanto Jesus, ele me ajudou. Vocês sabem que nas minhas gravidezes, eu choro pra dedéu. Vocês sabem que eu sou muito chorona nas gravidezes. Eu não posso começar a falar que eu choro, né? Mas assim... Então, só pra não confundir vocês, agora eu estou grávida de um menino. É o João Moisés, tá? E aí, como se não bastasse, as gurias pegaram o teste, né? Eu fiz a sexagem fetal com 5 semanas no laboratório em São Paulo. Que lá em São Paulo tem um laboratório que você pode fazer com 5 semanas, né? Claro que ele é 98%, mas se for o XY não tem como dar erro, né? E aí... Nesse dia que eu fiquei muito ansiosa, eu disse, gente, eu não sei se eu vou aguentar esperar até a revelação. E aí, eu tive um sonho. E olha que engraçado esse sonho. Eu estava numa casinha velha e tinha os meus parentes brindando algo, comemorando, mas era tudo humilde, assim, mas a gente dava pra sentir que a gente tava feliz, né? E Jesus disse assim pra mim, ei, Chay. Assim ele falou, me chamou de Chay. Olha pro céu que eu vou te dar 3 sinais. 1,
desceu um raio assim do céu que eu não entendi essa parte, eu teria que interpretar. Eu não conseguia ainda ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, né? O segundo, começou a sair um monte de, tipo, fogos de artifício no céu, tipo estrela. E ele disse assim, agora, o terceiro, você olha que eu vou te dar um nome. Aí, o nome era João. E eu falei, não, né, gente? Se Deus tá me falando da Bíblia que é um homem e que o nome é João, então é menino. E por isso que eu coloquei o nome de João, porque foi um nome que Jesus me mostrou, né? E aí, o nome do meu pai é Moisés e eu botei João Moisés. E o nome do meu vô é João. Então, ficou o nome do avô e do bisavô, tá? Então, é por isso que eu coloquei esse nome. Enquanto vocês vão comprando e entrando no grupo, eu quero falar outras coisas com vocês aqui. Sobre Jesus. Conta pra mim se já teve uma fase da tua vida que você foi tão machucada, né? Que você foi tão, digamos assim, traída. Ou, enfim, né? Passou por um momento difícil e você achou que não ia suportar. Conta aqui pra mim, qual foi a fase, assim, da tua vida, né? Que você entendeu que agora já deu, né? Esse chimarrão aqui da Miriam é muito bom. Ela coloca uma casquinha de laranja, fica uma delícia. Então, por que eu falo isso pra vocês, tá? A minha vida, ela vem tendo umas mudanças desde o nascimento do José, né? Quando eu engravidei do José, eu tive muitas transições. E aí, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o João. Por quê? Eu engravidei do José. Quando o José fez 3 meses, eu engravidei da Nina. E quando a Nina fez 3 meses, eu engravidei do João. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A única gravidez que eu planejei foi a do Isaac. Eu tinha 23 anos na época. A única. O resto, todas elas, eu tomei a pílula do dia seguinte. Então, gente, antes de vocês fazerem um julgamento, entendam que foi o querer de Deus. Eu tomei a pílula do dia seguinte. No dia seguinte. E não. E aí, daí a menstruação atrasou. O que eu disse, né? Eu digo, quando a gente toma a pílula do dia seguinte, como se fosse uma cartela de hormônio, então é por isso que tá atrasada a minha menstruação. Então é por isso que, enfim, né, vai vir daqui uns dias. Chegou no dia 2 e nada da menstruação. Chegou no dia 3 e nada da menstruação. E eu digo, não, mas não pode. Deus não ia fazer isso comigo, pensei, né? Agora que eu tô lutando, tava o meu corpo super em forma, meus braços, olha aqui, ó, meus ombros, costa, tudo, porque eu luto, né? Nossa, já tava dando diferença e tal. Só que aí, gente, eu comecei a perceber que a minha barriga não estava baixando. E eu disse, cara, eu tenho uma genética muito magra. Vocês viram os meus familiares, eles são todos uns risquinhos, desde o meu irmão mais velho até meu irmão mais novo. E eu disse, não, alguma coisa, pensei, eu vou fazer uma lipo. Porque essa barriga não baixa. Eu sempre tive a barriga chapada. A primeira coisa que as pessoas me olhavam e me elogiavam era a barriga. Elas diziam, nossa, Sheline, parece que tu fez lipo e tal. E aí, quando eu ganhei o José, logo em seguida eu tava com 54 quilos e tava zerada. E essa minha barriga aqui não baixava. E aí, eu fui na igreja Cabó, lá em São Paulo. Quem quiser ir, eu indico muito. O Instagram deles está aqui. Eu sigo eles, né? Eles me seguem de volta. Tinha uma pastora que falou assim, Deus vai te dar mais um filho. Tanto que naquele vídeo que eu caí no chão de tanta emoção, ela bota a mão na minha barriga e ela diz assim, você vai gerar, você vai ser mãe. Mas eu pensei, gente, mas eu já sou mãe, né? Vou gerar o quê, meu pai? Que eu já sou mãe de 3. E aquilo, gente, ficou pairando na minha cabeça, né? Eu digo, não, eu devo tá engordando porque eu tô fazendo musculação, Muay Thai, e
Quem conhece Muay Thai sabe que é muito mais pesado que uma musculação e que dá resultados. Eu disse, não, eu tô me modelando, né? Enfim, beleza. E aí a minha amiga Solange, que ela é uma amiga minha, 14 anos, ela disse assim pra mim, Chay, sabe, vamos comprar um teste. Nós lá em São Paulo, nós tinha saído do podcast da Pod Marqueteira. Lá onde tem a Pod Marqueteira, lá em São Paulo. Aí, gente, eu comprei um teste, pra vocês terem uma ideia de farmácia, que ele custava R$5,99. E eu disse, não, nem vamos comprar, porque isso aí vai dar negativo. Tá. Fui sentar no restaurante. Eu tinha pedido um prato de massa gigante. Quando eu olhei aquela massa, eu disse pra moça, escuta, isso aqui tem pimenta, é? Tem pimenta. Eu falei, ai, que pena, não vou comer porque eu não posso com pimenta. Tu pode trocar o meu prato? E me deu uma ânsia de ver aquela massa, aquela coisa assim, sabe, gente? Meu Deus, não sei por que me deu aquilo. Peguei, fui no banheiro do restaurante, deixei as gurias comendo, a Adriele, a Paloma e a Solange lá comendo. Quando eu coloquei o palitinho dentro do xixi, né, do mijo, da urina, subiu um pontinho. Eu disse, não, olha ali, ó. Eu disse que não tava grávida. Aí eu fui me limpar e eu tinha colocado ele em cima do negocinho. Quando eu olhei, gente de Deus, tava um segundo palitinho lá. Fraquíssimo, mas tava. Eu, Chaline, tinha visto. Tá, daí mostrei pras gurias, as gurias falaram assim, não pode ser. Não, isso aqui é quase invisível, não é? Fiz um teste Clear Blue de como é que é? Digital. Eu até gravei a minha reação, porque daí eu fiz em casa. Vou mostrar pra vocês, se vocês querem eu posso postar. Quase tive um treco. Aí fiz o de sangue, os hormônios já estavam 5.000. Olha, já tava assim quase parindo a criança mais ou menos, gente, de Deus. Aí fiz as ecos, né, é um só e é um menino. Então, o que eu quero contar esse testemunho pra você? Se você que tá do outro lado, que vocês estão passando por um tipo de dificuldade no relacionamento, na vida financeira, deixa eu te falar uma coisa. Quando tu aprende a confiar em Deus, tá? Quando tu aprende a confiar em Deus, não tem nada que trabalhe. Ai, mas quem que é o pai? Vocês querem saber quem que é o pai? Não, porque já falaram de tudo, né? Quem será que é o pai do meu filho? Vocês querem saber? Eu estou apenas de 7 semanas. Então, eu estou no início. Eu estou apenas de 7 semanas, que praticamente são 2 meses. Tá, gente? Então, eu peguei e chorei, né? Porque, gente, eu não tava nos meus planos de gravidez. Mas eu previ isso num podcast. Todos os podcasts que eu fui, eles previram pra mim. Não sei se era Deus me avisando. Não sei o que era. Só sei que onde eu chegava, as pessoas... Eu nem tava grávida, elas diziam... Tu tá grávida. Aí eu falei, meu Deus, será que será que é evidência isso aí? Mas Deus já havia falado, né, comigo que eu ia estar grávida. Então, quando Deus ele quer mudar a tua história, gente, seguinte, lá nesse grupo que vocês vão entrar de 11,99, vocês vão aprender a conhecer um outro lado meu que vocês não conhecem, que é a fé, né? Porque assim, quando eu estava grávida do José, eu fui traída pelo Douglas inúmeras vezes. Vocês já sabem disso. Deus, ele me mostrava assim, mas eu não queria acreditar, até porque eu gostava muito dele, né? Eu gostava muito de estar com... Eu vivia a minha família. Tanto que se vocês pegar, né, as nossas fotos,
A gente tem as roupinhas iguais, eu mandava fazer roupas iguais. Eu sou aquela pessoa que eu sou família, não sei se vocês já perceberam. Eu gosto de casa grande, eu gosto daquela mesa assim de Natal cheia de criança, eu gosto daquelas... E eu vivi isso com ele. Quando eu conheci ele, você sabe que ele não tinha nada. Ele morava em um quartinho 2x2, ele era garçom, né? E eu estava com... Eu e o Fabrício, nós estávamos terminando, eu rompi pra ficar com ele, né? Então eu não traí, nós já estávamos separados, eu fiz a coisa certa. Eu deixei o apartamento de 2 milhões pro Fabrício por conta do Zac, né? Eu jamais faria nada, porque o Fabrício é um excelente pai. Inclusive, vocês têm que se consultar com ele, porque pense num cara vidente, ele acerta tudo. Ele é muito tranquilo, muito calmo. E aí eu encontrei o Douglas, né? E aí o que acontece? A gente viveu momentos muito bons, né? A gente viajou, eu conheci os parentes dele. Parece que a gente tá tempo junto, mas não tá. É 2 anos e meio só que a gente tá junto. Aí, cada vez que a gente brigava, né? Eu me irritava muito. E ele mesmo fala, eu vou te expor, porque eu vou pôr os teus vídeos na internet que você surtava e tal. Mas eu vou explicar o porquê que eu surtava. Porque eu nunca falei nesse assunto. Só que hoje Deus tocou no meu coração de falar com vocês. Daí vocês vão dizer, devo contar quem é o pai da criança? Devo contar como aconteceu, tá? Aí o que aconteceu? Eu sempre fui muito legal pra ele. Eu dei uma BMW pra ele. Era a BMW que foi o primeiro carro que eu comprei, mas, né... foi tudo muito rápido. Eu acho que por isso também que as coisas tomaram esse rumo. No primeiro mês eu já tava grávida dele. E então assim, eu peguei, eu vou esclarecer tudo, tá? Esclarecer pra vocês eu acho que é melhor, porque faz muito tempo que eu queria falar. Então hoje eu decidi que eu gostaria de falar. Aí ele sempre foi bom pra mim, tá? Ele nunca foi uma pessoa ruim, assim, tipo, um pai ruim, nada disso, tá, gente? Ele sempre cuidou muito bem dos nossos filhos. A gente fazia as mesas radiônicas juntos, porque sim, ele também é médium. A gente fazia muito bem feito. Essas coisas de trabalho, tudo certo. A gente ensinei ele a ler cartas. Enfim, essa questão de trabalho, eu não tenho queixas, porque ele sempre atendeu os clientes dele muito bem. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, gente? Porque existem pastores na igreja que são excelentes, mas que aprontam. E cada um, enfim, essa parte não... Cada um fazia o seu trabalho, ele me ajudava, enfim. Eu não tenho queixa, né? Aí eu ensinei ele, né? Eu paguei um curso de mesa radiônica pra ele. Ele ficou expert em mesa radiônica, inclusive mais que eu, como eu sempre falei pra vocês, né? Que eu gosto da parte de limpeza mesmo, de tratamento. E aí, eu sempre tratei ele muito bem. A vida que eu mostrava pra vocês na internet era aquilo ali. A gente assistia filme, eu ensinei ele a falar, né, que ele não sabia se comunicar direito, ele tinha vergonha. Eu ensinei ele, dei as lentes dos dentes pra ele. Ele fez harmonização facial, ele pediu pra mim comprar uma academia pra ele treinar, porque ele gostava muito da academia. E aí eu comprei uma academia que inclusive tá lá no meu outro apartamento, eu nem tô usando. Eu paguei 100 mil reais, montei a academia pra ele poder ficar perto dos filhos, né? Ele tem uma outra filha que é não posso falar o nome, mas enfim, que é a idade do José, que quando eu conheci ele, a mulher dele também, eles não estavam mais juntos, mas ela tava grávida, né, tava ganhando, e não houve traição porque eles não estavam mais juntos, como vocês me julgaram, tá? Então eu vou esclarecer os fatos. E aí, gente, o que aconteceu? Eu sempre tratei ele muito bem, meus parentes tratavam ele muito bem, né? Vocês imaginam o quanto o Fabrício deve ter sofrido, né? Porque eu simplesmente cheguei pra ele e disse que queria ficar com outra pessoa, que queria terminar, porque eu não queria trair nem aprontar. E ele foi uma pessoa... O Fabrício é um lorde, é um gentleman. Ele é maravilhoso, né? E aí, gente, passou... Até quando eu tava grávida do José, foi tudo lindo, maravilhoso. Depois que eu ganhei o José, eu comecei a desconfiar de algumas atitudes dele. Mas eu não falava nada. Eu continuei ajudando ele, eu continuei fazendo as coisas por ele, né? A gente tinha uma vida boa, assim, porque eu sou uma pessoa, gente, vocês acham que vão me achar até meio idiota, mas eu sou uma pessoa que se tu falasse, Chaline, eu preciso de 50 mil reais emprestado porque eu tô passando fome, eu sou capaz de te dar. Porque eu não tenho materialismo no meu coração, então eu dei
Ó, pra vocês terem uma ideia, na loja de roupa que eu comprava roupa pro Douglas, na Lourenço aqui de Erechim, eu gastei 800 mil reais. E até hoje eu pago parcelas de 15 mil reais. Não, 15 não, 35 mil reais. Porque ele andava só com roupa de marca. Por quê? Eu não queria que de nenhuma forma ele se sentisse inferiorizado. E vocês sabem... Ai, gente, espera que eu botei um filtro aqui errado. Pera só um pouquinho. Ai, eu sem filtro. Tô feia, peraí, gente. Aí. E aí eu não queria que ele se sentisse humilhado. Porque eu nunca fui assim... Né? Eu ensinei ele a fazer vídeos, ensinei ele a se comunicar. E aí, quando eu ganhei o José, a gente começou a brigar muito. Brigar muito, muito, muito. E eu comecei a ver na minha vidência que tinha magia, né? Que tinha magia e coisa. E eu sabia que tinha pra separação e tal. Mas... eu não dei bola, eu comecei a orar muito, daí eu engravidei da Nina. Daí que começa o caos, deixa eu contar pra vocês, tá? O que aconteceu? Quando ela tinha 8 meses, quando eu estava grávida de 8 meses, eu fiquei muito inchada, eu fiquei muito gorda, gente, sério, mas assim, ó, parecia que eu ia... estourar a qualquer momento. Meu Deus, eu fui pra 80 quilos, eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia, assim... Gente, eu até me emociono de falar, porque eu sofri igual uma vaca, desculpa a palavra, igual uma égua. Daí um dia, o meu filho Isaac, que ele é um anjo na minha vida, ele é um anjo na minha vida, ele é um anjo assim... na terra, meu filho é médium, ele é uma bênção divina. O Isaac, assim, pra mim é o filho que... vocês não têm noção. Ele disse assim, mamãe, o anjinho está pedindo, veja bem, pra você olhar o seu extrato da Nubank. E eu disse, como assim, filho? Porque tinha vindo o meu cartão físico, mas o meu cartão online eu não tinha baixado. E ele queria comprar um joguinho e eu baixei. Quando eu vou olhar... e o meu filho disse assim, e o anjinho Rafael está falando para você olhar o extrato. Minha gente do céu. Quando eu abri o extrato, tinha o nome de uma pessoa aqui de Erechim com inicial I, que eu não vou falar o nome, né? Porque eu não quero ser processada. Ela é garota de programa, né? Mas ela só tava fazendo o trabalho dela, então tudo bem, que Deus perdoe ela, não tenho mágoa nenhuma. Só que daí, na minha inocência, eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pedir, mas quem é? E ele tentou me enganar, o Douglas, dizendo que era uma camiseta que ele tinha comprado. Tanto que quando eu peguei o celular dele, ele tava pedindo pro ChatGPT uma loja com o nome dessa pessoa para poder me engambelar. Mas como eu sou médium, Deus já tinha me mostrado que era garotas de programa. Que ele pagou com o meu cartão 500 reais. Beleza. Daí, o que aconteceu? Eu fiquei 6 dias sem dormir. Não falei pra vocês, nunca falei. Eu chorei 6 dias e 6 noites sem parar, tá? Porque eu gostava muito dele, amava muito, 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 muito assim, eu parecia que eu ia morrer, né? E continuo gostando dele, vocês sabem que eu amo muito ele ainda, mas eu não quero mais, porque o amor não tem a ver com a gente passar humilhação, né? Aí eu chamei essa pessoa falou, olha, Chay, assim, ó, não me leva a mal, ela foi bem querida, né? Ela disse assim, ele me ligou, me chamou pra mim no Hotel Ibis, que era onde ele se hospedava e que eu pagava, né? E aí eu fui, eu só fiz o meu serviço. Daí na época, gente, se coloquem no meu lugar. Gente, se coloquem no meu lugar. Na época, gente, o que aconteceu? Eu surtei. Na época eu enchi a mulher, coitada de lixo, ela não tem culpa, ela estava fazendo o trabalho dela. E eu humilhei ela. Só que eu peço perdão porque eu estava grávida e sozinha. E na época, as pessoas que trabalhavam pra mim me abandonaram. Inclusive, descobri que depois uma delas me apunhalou também pelas costas. E aí ficou só a Miriam, a minha mãe, meu pai, meus irmãos
e o tio Marquinhos e a Paloma e a Adriele, que hoje, eles estão comigo até hoje. Ficou só nós. E aí era uma criança no bucho e uma no carrinho. E o Zac, sabe o que o Zac dizia pra mim? Mamãe, você é forte, vai passar. Mamãe, você é forte, vai passar. E eu passei por tantas coisas que vocês não sabem. E eu pedia pra Deus o porquê que eu tava passando aquilo. Porque eu quis uma família. Eu cuidei. Eu nunca traí. Tinha caras que me chamavam e eu não dava nem bola. Porque eu estava gostando da minha família. E aí, como se não bastasse, peraí, pega uma cadeira, uma pipoca, que você que gosta de fofoca aqui de Erechim, vem ouvir as fofocas e a verdade, que vocês ouviram só um lado. E eu fiquei quieta porque, né, gente, era momento de se calar. A gente tem que ter, eu sou muito calma, gente. Vocês sabem que eu sou tranquila. Parece que eu sou brava, mas eu não sou. Eu esperei o momento certo pra falar. Aí... eu não queria acreditar naquilo. Eu não queria acreditar naquilo. De forma alguma, eu queria acreditar que aquilo era verdade. E depois eu resolvi perdoar. Ai, mas meu Deus, como é que... Porque eu gostava. E todo mundo falava, Chay, foi porque o casamento estava desgastado. E realmente, a gente não estava junto quando ele fez isso. Vocês entendem? Entre aspas, não foi uma traição. Porque nós estávamos separados, ele estava no hotel e eu em casa. Só que me crucificaram, gente. Como se eu fosse a corna. Entende? Eu coloquei ele pra fora, como ele fala, né? Que ele tenta expor por aí que eu coloquei ele pra fora. Coloquei. E aí ele foi talvez procurar na rua. Mas aí isso é questão dele. Só que daí ele podia pensar um pouco nos filhos. Então ele podia, olha, se eu quero voltar com ela, eu não vou aprontar. E segundo as pessoas aqui de Erechim, né, as donas de... enfim, né, elas falavam que ele sempre estava nesses lugares, desde sempre, que ele nunca me respeitou. Então sempre foi assim, só que eu não sabia, né. Daí eu voltei com ele, beleza. Daí eu lembro que eu fui na Trintinha aqui de Erechim, né. Tava faceira, que nós ia voltar e tal, beleza. Aí a minha mãe, coitada, ela disse, pega e aceita de volta, acontece, tu tem uma gravidez em cima da outra, porque a mãe da gente sempre quer o bem da família, né? Então as pessoas me julgaram todo esse tempo, e a minha filha tem 3 meses, então eu fiquei 4 meses calada e vocês não sabiam o que acontecia, vocês estavam me julgando. E vocês sabem que eu sou uma pessoa super sincera, vocês sabem, né? Beleza, daí voltei com ele. E daí ele tava fazendo o José dormir. O José só dorme com barulho de secador, que é ruído branco. E ele colocou o secador, que ele sempre cuidou muito bem dos filhos, tá, gente? Isso não tenho como mentir. Ele sempre cuidou muito bem da Nina, do José, sempre deu banho, comidinha, não... Porque assim, querendo ou não, ele era uma pessoa boa. Por isso que quando eu descobri as traições, eu me apavorei. Porque ele me tratava bem, me dava flores, ele me fazia almoço, janta. Então, tipo assim, não tinha como tu desconfiar. Tá, mas tu não é evidente, Deus me mostrava. Só que, gente, quando a gente tá apaixonada, a gente não quer acreditar. Vocês entendem? Não adianta vocês me chegar e me dizer, Sheline, mas como é que tu se permitiu? Mas, gente, né? Beleza, daí... o celular dele tava aberto. Primeira coisa que eu aprendi, não peguem o celular do marido de vocês. Primeiro que tem que ter confiança, não façam isso. Não façam isso. Só que nem como ele já tinha me traído, entre aspas, eu fui lá e peguei. E tinha uma pesquisa de uma pessoa aqui de Erechim também, que eu não vou falar inicial, porque senão todo mundo vai saber quem é. É uma garota de programa também, né? Que eu não venho ao caso julgar ela tava fazendo o trabalho dela, era ele que buscava, então eu acho que... elas não têm culpa. E foi pra essa pessoa que eu mandei os áudios, porque daí eu descobri que ele estava com ela há 1 ano e meio. Sendo que nós estávamos juntos 2 anos, gente.
E ele pagava pra sair com essa pessoa R$700, R$1.000 cada vez. Com o meu dinheiro. Vocês entendem? E aí, o que aconteceu? Daí agora vamos pra parte dos áudios. Então, assim, eu peguei e berrei, mandei horrores pra guria, que não devia ter feito isso. Isso é muito feio, tá, gente? Não façam isso, tomem como lição. Se uma pessoa traiu você, você não tem que tirar satisfação com a pessoa, você tem que tirar satisfação com a pessoa que tá casada contigo, tá? E nenhuma das duas eram bonitas, uma pior que a outra. Jesus, mas não sou eu pra falar da beleza da outra mulher. Não pode também fazer isso porque é feio. Mas eu me sinto maravilhosa, né, gente? Mas cada um com seus gostinhos. E aí ele foi lá e não, ele não fazia só isso. Ele pesquisava as mulheres no TikTok o tempo inteiro. Ele tipo assim, no extrato bancário da conta dele, ele mandava R$100 pra uma, 150 pra outra. Eu acho que ele comprava vídeos, enfim. Não sei o que ele fazia, mas era mais ou menos isso. Então olha o quanto eu sofri. Daí o que aconteceu? Eu fui exposta na internet por pessoas que estavam falando coisas que não era verdade. E também não vou julgar essas pessoas, porque vai saber o que chegava até elas. Nesse meio tempo, teve pessoas que se aproveitaram de mim e também tiraram informações da minha casa que eram mentiras e passaram. Eu fiquei sozinha. No dia que eu fui ganhar a minha bebê, ele discutiu comigo um dia antes, tá? Pra vocês terem uma ideia. E depois, quando eu estava de fralda sangrando, que eu também peguei uma mentira no celular dele e eu fui tirar a satisfação e a enfermeira retirou ele de dentro da sala lá do Caridade. Então, o que vocês acham que eu tenho com Deus? Fala pra mim você. Você acha que se não fosse Deus na minha vida, eu estaria de pé? Você acha que não fosse Deus na minha vida, eu estaria hoje bem? Gente, como eu falei, eu amava essa pessoa. E até hoje gosto bastante, porque o sentimento não é algo que tu tira. Só que tu tem que cuidar o porco quando tu tira da lama. O porco, o espírito, por que a gente diz assim, aquele ali tem espírito de porco? O porco, quando você tira o porco da lama, ele volta pra lama. Entende? E aí tem outras partes da história que vocês não sabem, que envolve gente da parte dele, pessoas que me usaram, pessoas que me enganaram, que usaram a minha cara. Sabe, se eu for contar pra vocês o que realmente aconteceu na minha vida, vocês iam sentar e chorar comigo em posição fetal. Mas assim, eu estou julgando ele? Não, eu estou falando mal, denegrindo a imagem, como fizeram comigo? Também não. Eu só estou, como a gente está num país laico, contando o que aconteceu comigo. Agora, como pai, ele é um excelente pai. Como profissional, um excelente profissional, tá, gente? Não achem que é tudo pilantragem, que não é assim. Ele tem o dom da mesa radiônica, tem o dom também da espiritualidade, ali com o candomblé, com a umbanda, enfim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, em questão de marido, coitado de quem ficar com esse homem. Porque ele vai fazer o que ele fez comigo, vocês podem ter certeza. Então, assim, mas então, quem sabe ele não gostava de mim, né? Então, por isso que ele fez isso. E tá tudo bem, ninguém é obrigado também, né, gente? Ficar com quem a gente não gosta. Ele tem que ser feliz, merece ser feliz, mas daí não comigo. Agora vamos falar da gestação, tá? Enquanto isso, gente, o pessoal tá pedindo como entra no grupo. R$11,99. Tá? Clica no link, você vai entrar no grupo que você vai saber mais histórias, você vai... Eu vou abrir minha vida lá, daí qualquer coisa que acontecer vocês já vão saber. Não, Sheline já falou. Lá vai ter revelações, vai ter previsões, vai ter tudo, tá? Então vamos lá. Eu fiquei com autoestima, com meu estima baixo, me sentindo gorda, me sentindo feia, com depressão profunda, me sentindo velha, eu me senti, olha, um lixo, tá? De verdade. Por quê? Uma mulher, quando ela é traída grávida, ela pensa, meu Deus, é porque eu tô grávida.
E vocês me viam na internet feliz. E vocês me viam na internet sorrindo, atendendo. Não é isso? E aí você só ouviu o que os outros falavam. E ó, descendo, 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 além em mim. Descendo, 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 descendo. Por isso que vocês têm que ver qual é o outro lado da história. A justiça é uma balança. Ela pesa para os dois lados. Certo? Bom, lembrando que eu não estou falando mal dele. Não estou denegrindo a imagem dele. Aí depois o que aconteceu? Daí pra me vingar, porque a mulher ela fica nervosa, ela fica estressada e eu queria de todo jeito me vingar, porque eu sou ariana. Mesmo sendo espiritualista, eu pensei, cara, isso não vai ficar assim. E aí eu chamei o Everton, que é um ex-namorado meu, de quando eu tinha 14 anos, coitado, que daí eu convidei uma outra, que era ex-amiga minha, né, na época ali. E aí fez foto, nem fiz nada, só fiz a foto pra irritar. Mas foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. A pior coisa que eu fiz na minha vida. A minha versão é essa. Eu fiz de propósito pra irritar. Mas não façam isso, gente. Não se humilhem a tal ponto. E daí saiu o quê? Que eu fiz trisal, que biriri, bororó. Mas nem fiz nada porque eu já tava quase parindo meu filho. Minha filha, né? O Everton, ele foi meu primeiro namoradinho de 15 anos, tá? Ele não era meu amante, como falam, gente, não tinha nada. Só aconteceu isso pela questão de realmente, né? Enfim, essa parte. Daí, o que aconteceu? Olha só, né? Eu sofri bastante, muito mesmo. Só que depois eu comecei a pensar assim, pra vocês verem como as coisas acontecem, né? Eu disse, Deus, mas meu Deus, será que o senhor pode mudar o caráter desse homem, né? A gente tem 3 filhos e tal. Uma pessoa disse assim, Chay, pega o avião, vai atrás dele, conversam. Porque que nem eu falei, né? Tô sendo sincera pra vocês, né? Tô sendo sincera com vocês. E eu fui lá. E adivinha? A gente conversou e engravidei. Então, o pai do meu neném é o Douglas. Só que a gente fala que eu tive uma recaída e nessa recaída eu engravidei do João. Agora, quais são as tuas expectativas, Chay? Seguir minha vida cuidando dos meus filhos. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer, gente? Vocês vão me julgar? Vocês vão dizer de novo, eu tô sendo sincera. Não, o pai do meu filho não é famoso, o pai do meu filho não é o Rodrigo Lombardi, não é o Arthur Aguiar, não é... O pai do meu filho é o Maicon. Então, eu perdoo sim, né? Perdoo, tô sendo sincera com vocês, não tô mentindo assim, ó, nada, mas não tô mentindo uma vírgula. Tô falando tudo. Tá? Então, assim, não julguem ele também, porque, que nem eu te falei, gente, não é nós que vamos pagar o preço. Cada um vai pagar o preço. Agora, eu não sei se um dia Deus mudar o caráter, porque eu acredito que caráter não muda, né? O meu coração é esse, o meu coração não vai mudar, gente. Eu não traí, eu amei de verdade, então é diferente do que tu viver com uma pessoa e enganar a pessoa. Então, essa não tenho nada pra contar mais. É isso. E, né, eu sei que vocês estão sempre aqui pra me apoiar. E nós, mães, sofremos muito. Porque a pessoa que é buscada, né, por exemplo, foi sair com garota de programa. A pessoa que tá ganhando dinheiro, gente, ela tá ganhando dinheiro dela. Não quer saber se é casado, se tem 5, 6 filhos. A pessoa tá fazendo o trabalho dela. Entendeu? Essas pessoas, elas não têm nada a perder. Qual é o futuro dessas pessoas? Vocês sabem que não tem futuro. Se nem elas não queriam estar nessa vida, é por causa de problemas financeiros que elas estão nessa vida. Vocês acham que elas vão se importar? E não é eu que tenho que me importar, é ele. E ele não se importou. Então eu tô sendo sincera. E eu passei tudo isso sozinha, sem contar pra vocês, porque vocês estavam tão... fixados em uma história. Daí essa história do soro positivo.
Gente, isso não é verdade. Não é verdade. Eu falei só pra irritar. E na hora eu pensei, bom, se ele é soropositivo, eu também sou. E aí eu falei pra irritar, entendeu? Ele não é soropositivo. Inclusive, antes de ganhar nenê, quando a gente entra no hospital, os pais fazem o exame, tá? Ele não é bandido, ele não é soropositivo, não é nada disso. Isso aí é mentira. A parte verdadeira é o que eu contei, tá, gente? Então, assim, o que eu ia dizer? Vamos ver, tem alguma pergunta? Vocês querem me perguntar alguma coisa sobre isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiserem perguntar, perguntem. E aí eu mandei aqueles áudios lá que vocês sabem, porque eu tenho cérebro, graças a Deus. Ah, gente, também, né? Olha o que eu passei. Deus que me perdoe. E aí vocês viraram meme, né, com o meu áudio. E eu não podia falar nada, né, gente? Porque... O que eu ia falar? Você pretende voltar com ele? Deixa eu ver quais as outras perguntas. Tem mais alguma pergunta? Tá, vou responder. Chay, vocês estão juntos ou separados? Estamos separados. Ele tá lá em São Paulo. E eu estou aqui em Erechim. Qual outra pergunta? Sobre esse assunto, daí a gente encerra. Tem mais alguma pergunta? Você pretende voltar para ele casar, morar junto pelas crianças? Gente, eu não tenho uma pretensão no momento. Você sente vontade de voltar ou vergonha? No momento, eu sinto vergonha pelo que ele fez, porque eu queria que fosse diferente. Eu sinto vergonha. Vergonha de eu ter feito um papel de idiota. Ele está preso? Não, gente, ele não está preso. Isso é mentira. Esse negócio que ocorreu com a questão do carro não tem nada a ver, foi sei lá o que foi, mas não é isso que foi falado, não, tá, gente? É um outro problema que não tem nada a ver com essa questão de assalto e diabo 4, que não tem nada a ver, tá? Porque de mim também já inventaram outras coisas, né? Que não tem nada a ver. Isso não. Deixa eu ver quem mais. Quem quer perguntar alguma coisa? Mas ele te traiu sim. Como eu expliquei, aconteceu aquela situação. Vamos ver. Quem que quis separar? Eu, né, gente? Eu quis separar, né? Obviamente que fui eu. Essa aqui já você vai encontrar um príncipe. Amém, tomara. É isso, então... Ele vai ver os filhos? Então, gente, o que acontece? Ele, lá em São Paulo... Ai, que ânsia de vômito que me deu. Lá em São Paulo, ele foi ver os bebês, né? E tudo certo. A gente não se falou, mas ele foi ver os nenéns com a Tata, normal, tá? E se ele quiser vir ver os nenéns, enfim, ele vai vir ver, né? Porque não tem nada a ver a mãe com os filhos. Na verdade, eu pedi pra ele vir ajudar com as crianças, né? Porque a Tata entrou de férias. Ele falou que ele só voltaria se ele tivesse um apartamento, né? Então, quer dizer que ele não tem um interessezinho em cuidar dos filhos. Mas, enfim, ele sabe, cada um sabe das coisas, né? E o pai do seu filho mais velho fica com ele? Gente, o Zac não fica com o pai dele. A gente tem a guarda compartilhada. Só que o Zac não gosta de aparecer muito aqui. O Zac só gosta de tirar foto com o pai dele. Ele diz que eu sou muito chata pra foto. E daí ele não gosta de tirar foto. O Zac não gosta muito de tirar foto, tá? Gente, olha só. Você pensa em permitir ele participar do parto? Não sei, gente. Tem que ver. Né? Eu acho que talvez não. Olha que horror essa aqui. Disse que eu tô mentindo. Eu não gosto de ti, mas ter respeito. Porém, acho que você mente muito. Tá fazendo o que aqui na live então, mulherzinha? Vamos bloquear a criatura. Que horror. Eu contando a verdade, a pessoa diz que eu tô mentindo. Hoje você tá melhor emocionalmente depois de tudo isso? Olha, essa é uma pergunta bem interessante pra responder.
melhor a gente não fica, porque a traição, gente, é muito... assim, ó, Jesus, quando ele junta duas pessoas, ele faz um elo, certo? E aí, quando você quebra essa confiança, quando você quebra esse elo, você está desrespeitando a Deus. Então, eu creio que fica ao critério de cada um. Então, o que eu falo pra vocês? Posso ser sincera mesmo? Posso ser sincera? Hoje eu me tornei uma rocha. Hoje eu me conectei com Deus de uma forma, hoje que eu digo nesse momento, né? Tão grande, mas tão grande, que eu não sei se antes eu não conhecia Deus direito. Porque quando eu fui traída, eu tive que pedir pra Deus me curar. Porque assim, se fosse por um amante, que tava apaixonado por uma amante, tudo bem. Agora, por garotas de programa, né, gente? Tu tem que pagar pra se sentir homem. É uma coisa bem feia. É uma coisa bem ridícula. Então, Chay, ele te batia como falaram? Não. O que aconteceu é que o dia que eu descobri a traição, eu dei várias champanhezadas na cabeça dele. Ele tem esse vídeo, eu dei mesmo. E se me fizer algo mal, eu dou de novo, porque eu não tenho medo de homem. E eu joguei vários champanhes, inclusive caríssimo, na cabeça dele. E ele foi se defender e colocou a mão. E aí eu bati minha boca. E ficou, tipo, daí eu não sei se ele foi... Enfim, foi uma coisa se defender, assim, que daí bateu forte. Mas assim, dele vir, nossa, vou quebrar pau, não, né? Até porque meu pai já teria arrebentado ali no meio. Então, não. Debater em mim, não. O que aconteceu que eu me irritei. Imagina, eu tinha descoberto naquele dia. Eu peguei todos os champanhes e dei na cabeça mesmo. Então, eu bati nele mesmo. Isso é verdade, não é uma mentira. Então, porque eu tava nervosa, grávida, quase parindo, guampeada. Entendeu? Isso aí. Deixa eu ver o que mais. Vocês acham graça da minha sinceridade, gente? Eu não minto, não adianta. Não minto mesmo. Aí, claro que eu fiquei por louca, né? A doida, a louca, Vocês queriam que eu fizesse o quê? Ai, querido, muito obrigada por tu ter me traído. Vem aqui que eu vou te dar um abraço. Claro que não, né, gente? Quebrei na porrada mesmo. E joguei vários champanhe na cabeça, até porque eu estava nervosa. E ele me gravou porque ele quis ser aproveitador, né? Me pegou em um momento vulnerável. Então, como foi a reação dele ao saber da sua gravidez? Reagiu bem, falou que estava feliz, não rejeitou o neném nem nada do tipo. Ele te procura pra voltar? A gente conversa às vezes, né? Como eu falei, ainda há sentimentos, mas da gente se falar, tipo assim, vamos voltar, a gente não falou nenhuma vez. Tá, deixa eu ver, é isso de pergunta sobre isso, gente? Eu joguei ovos quando eu descobri a traição. Deus do céu. Sim, a gente fica desequilibrada, né? Não vale a pena não, gente. Eu teria feito o pior se tivesse me deixado, na verdade. Chay, a cesárea não vai ter problemas em fazer outra? Bom, o que acontece, gente? Agora eu vou ver se a placenta está anterior ou posterior. Se a placenta tiver posterior, eu acho que é, né? Daí tem que pegar e cuidar, tá? Mas senão não tem problema. Só agora não pode mais engravidar de novo, né? Senão socorro. Parece uma lebre cheia de filho. Então, o que vocês fariam no meu lugar, gente? Vocês perdoariam? Não perdoariam? O que vocês fariam?
Me deem a sua opinião de vocês. E aí, gente, eu me apeguei com Deus sobre todas as coisas e amo Deus e tô sendo sincera em tudo que eu falei pra vocês. Você não ficou com medo de doença venérea? Não, porque ele fazia exames. Aí ele me mostrava sempre os exames, senão, né? Tá com quantos meses? 7 semanas. Não perdoaria, não perdoaria. Eu seguiria a minha vida. Não perdoaria. É só eu que tentei perdoar porque eu tenho um coração bom, né? Porque se fosse outra, já tinha, sabe o que feito, né? É só Deus. Mas, vamos ver, né, gente? Se um dia lá na frente aparece alguém legal. Ai, olha esse comentário, Chay. Quando meu marido me traiu, eu bati nele e depois perdoei. Ai, gente de Deus, é que não vale a pena, gente. Sabe que quando a gente faz isso, eles se acham. Eles se acham, gente. Eles se acham os lindos que não são, a gente sabe, né? Eu perdoaria porque o perdão faz bem pra nós. Sim, perdoar eu perdoo, sabe, gente? Perdoar, eu não sou muito... Eu não sou muito, assim, de ficar guardando mágoa. A gente sofre, mas de ficar remoendo aquilo, não, sabe? Vamos ver, então, o que vai ser, tá? Gente, olha só, então é isso. Dei a minha explicação que vocês tanto queriam saber, né? E depois eu volto aqui fazer previsões pra vocês, tá? E eu quero... Como é que eu posso dizer... Que vocês cliquem no link e entrem no grupo de 11,99, que segunda nós vamos lá fofocar. Vou contar mais coisa pra vocês lá segunda. E vai ter os números da Mega. Tá bom? Beijo, até daqui a pouquinho. 5 minutos eu volto aí. Pra nós prosear.